Como é bom podermos estar aqui hoje. Depois de uns dias distantes, estamos aqui novamente para juntos adorarmos e vencermos o nome do nosso Deus. É com alegria no coração que nós estamos aqui. E para darmos início ao nosso culto, eu gostaria de fazer a leitura ou declarar aquilo que está em Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque é sempre com grande alegria, porque é um privilégio muito grande nós podermos estar na casa do nosso Deus. Então, que o nosso coração possa cada dia se alegrar em estar na casa do Senhor, em estar em comunhão com os irmãos para juntos bendizermos ao nosso Deus. Mas que o nosso coração possa se alegrar, não apenas ao sair da nossa casa para vir à casa do Senhor, mas se alegrar em se deleitar na presença do nosso Deus, onde quer que nós venhamos estar. Seja na nossa casa, seja na cozinha, lavando a louça, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Que a nossa alegria, o nosso prazer seja estar na presença do Senhor em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Fechar os nossos olhos. Fazer a oração ao Senhor nesse momento. Deus, nós te louvamos. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque Tu és Deus e Senhor. Tu és o nosso Rei soberano, Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus poderoso, majestoso, grandioso, Deus Santo a quem nós servimos. E nós queremos render louvores a Ti, queremos exaltar o Teu santo nome, porque Tu és merecedor, Senhor, porque Tu és santo, maravilhoso. Nós não temos palavras, ó Deus, que consigam expressar tudo aquilo que o Senhor merece, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ó Deus, nós queremos louvar a Ti nessa noite, de todo o nosso coração. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ó Deus, porque somos pecadores e cada dia, ó Deus, estamos nessa luta, ó Deus, diária, que é a santificação progressiva. Nós queremos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, sermos melhores, sermos servos melhores. Por isso pedimos ao Senhor, nos santifica, ó Deus, nos purifica, limpa os nossos corações, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e nos guia pelo Teu caminho eterno, em nome de Jesus. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecer a Ti, ó Deus, pelo Teu amor para conosco. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem merecermos. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos fortalecido. Ó Deus, e nós queremos Te agradecer por isso. Agradecer ao Senhor pelos livramentos. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo Teu sustento. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos concedidas e queremos, ó Deus, nesse momento, pagar ao Senhor que o Senhor se faça presente nesse lugar, como a Tua palavra nos garante, como a Tua palavra nos promete, que o Senhor se faria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome. Esse povo aqui reunido nessa noite, ó Deus, se reunir em nome de Jesus, para Te glorificar e Te exaltar. Por isso Te dizemos, és bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade entre nós. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e juntos rendermos ao nosso Deus toda a honra e toda a glória que é devida. Aleluia. Ele porei, para Ele são todas as coisas. Ele porei, para Ele são todas as coisas.
Ele correi para Ele são todas as coisas. Porque Ele correi para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele a pode glorificar o Senhor com essas palmas. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Deus Santo, Deus majestoso. Deus que cuida de nós. Deus que cuida de nós a todo tempo. Te louvamos, Senhor, te exaltamos. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo fiéis. Ele veio acima de mim, somente dele mais ninguém. A
vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada, toda se pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Esta vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus. Nosso Deus. Nosso Deus. Deus único e verdadeiro, a quem amamos e servimos, por quem Ele é. Amém? Não importam as circunstâncias. Tem dia que é difícil, tem dia que é dolorido, mas nós continuamos adorando, porque Ele é Deus. Amém? Glória ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar a Ele a nossa gratidão. E sol da manhã, obrigado, Jesus. Dia que nasce, obrigado, Jesus. Que bom que está do meu lado.
esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Gratidão, Senhor. Gratidão a Ti por todas as bênçãos que você fez. Amém. É convidar aqui à frente a irmã Ana Maria, que vai estar também louvando ao Senhor nessa noite. Enquanto isso, você pode continuar adorando ao Senhor com o seu dízimo, a sua fé, de forma de fidelidade e adoração ao nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece, muitas vezes não consigo teus sonhos compreender, mas prefiro confiar e entender. Eu cuido de ti, espero em ti. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei que o amanhã, então recebe o abraço meu, pois a sua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Amém? Então o Senhor está falando que você que chegou aqui nessa noite com o coração angustiado, pode ter certeza que Ele está cuidando de tudo. Então, nesse momento, eu entrego a tua vida nas mãos do Senhor e espera nele que o mais Ele vai fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Amém. Quanto tempo, né? Mas graças a Deus, o Senhor nos concedeu a graça de poder estar aqui nesta noite. E é graça do Senhor para as nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31, verso 3. Acharam? Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Só esse texto. Vamos orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, eu, de uma forma especial, por estar de volta. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos guardou durante todo esse período. Apesar das lutas, das adversidades, o Senhor nos promete que o Senhor sempre está conosco. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que o Senhor fale conosco nesta noite, por meio da Tua palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Ó Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre os dízimos, as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. De forma de fidelidade, gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um. E nos abençoe e nos capacite para que possamos ter sabedoria para usar o recurso que o Senhor nos dá, para a glória do Teu nome, para que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. 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 Jeremias foi um profeta um homem de Deus que foi muito perseguido. Por muitas vezes ele foi preso e foi lançado no fundo do poço, de um poço. Teve que ser reescrito. E suas palavras nesse livro demonstram que ele era um homem forte e que diversas vezes, com muita razão, ele se irou contra o povo de Israel, porque ele via que a nação de Israel estava se desvirtuando e se distanciando do Senhor. O profeta Jeremias é também conhecido como o profeta chorão, pelo fato de ter sofrido muito e lamentado pela condição em que ele e o seu povo estavam. Contudo, o profeta Jeremias, que significa, o seu nome significa elevado ou levantado por Deus. E é por isso que Jeremias proclama essas lindas promessas do Senhor para a sua vida. Embora tenha sido muitas vezes humilhado, ele sabia que, como seu nome significava, ele era um levantado pelo Senhor. Ele não estava ali porque ele simplesmente quis estar, mas ele estava naquela condição, naquela posição de profeta que o Senhor havia chamado. Ele cria que era levantado pelo Senhor, e era por isso que ele proclamava a palavra de esperança e conforto que serve até os dias de hoje. Naquele tempo, a nação de Israel estava sofrendo
porque ele foi o profeta da época em que a Jerusalém tinha sido assolada pela Babilônia. Tinha sido levado para o cativeiro babilônico. Estava passando, era profeta, juntamente com um povo que passava por lutas, por adversidades, por situações em que muitas vezes, mesmo clamando, não havia resposta de Deus. Pois nós aprendemos na sua palavra que por muitas vezes Deus levantava o povo inimigo para ser chicote, para ser vara para o povo de Deus, para que o povo de Deus se arrependesse e voltasse à prática das boas obras. E que Deus ocupava esse mesmo povo por ter se levantado contra o povo de Deus, isso mostrando a soberania de Deus. E o profeta Jeremias, no seu livro, ele trata dentre muitas coisas, de suas promessas. E nós é a mesma coisa. Nós vivemos nessa vida de dores, de lutas, de adversidades, e é nesse momento de dores, de lutas, de situações em que nós não gostaríamos de estar, que nós precisamos conhecer as promessas do Senhor. Todos sabem que eu passei uma semana difícil semana passada, onde eu estava como uma mulher para dar à luz. De hora em hora a cólica vinha, e era a dor de... Eu já vi muitos relatos de que muita gente desmaiou por causa da dor, que era forte. E teve alguns momentos, irmãos, que a única coisa que eu pedi a Deus, Deus, deixa eu dormir um pouco. E Deus era tão gracioso que permitia que eu dormisse 4 horas de relógio. Porque por várias vezes que eu fui dormir 12 horas da noite, eu fui dormir quase sem dor. E a dor só foi vir, já era 4 horas da manhã. E eu ainda agradeci a Deus por eu dormir 4 horas. Porque a partir de 4 horas da manhã eu começava a andar pela casa sentindo dores. E quando a gente está passando por dor e a gente conhece o Senhor, o que a gente faz? Morrer o besouro. Quem sabe serve de remédio. E por várias vezes eu perambulei pela casa, e em alguns momentos em que eu não aguentava de dor, eu me jogava no chão de 4 para ver se a dor amenizava, e era nesse momento que eu buscava a Deus, que eu tentava clamar a Deus por socorro. Mas sabe aqueles momentos em que a gente ora e a sensação que a gente tem é de que Deus não está nos ouvindo, ou de que Deus não está trazendo resposta ao nosso coração, e eu pedi a Deus, Deus tira essa dor, e eu estava esperando a dor passar, porque eu creio que meu Deus é o Deus que tira a dor, e a dor não passava. E chegou o momento que eu comecei a questionar a Deus, Deus, uma pedra é tão simples para o Senhor romper, uma pedra é tão simples para o Senhor desfazer, por que o Senhor não desfaz? Eu comecei a querer questionar a Deus. E nesse momento que eu comecei a querer questionar a Deus, que eu comecei a tentar, pela minha natureza pecaminosa e humana, às vezes tentar até me revoltar e querer olhar para cima e fazer como um jovem muitas vezes, de querer questionar a Deus, eu comecei a pensar, não, Deus é o Deus que sempre está comigo, e Ele está comigo na hora da dor. Amém. E nesse momento eu comecei a falar, Deus, então, se o Senhor não quer fazer com que a minha dor passe, faça com que eu resista a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu comecei a pensar nas mensagens que ela tem trazido para a igreja. E eu falei, é muito fácil trazer a mensagem, você está vivendo a mensagem, mas viver na prática a pregação da mensagem é o maior desafio do crente. E é assim, irmãos. Augusto Nicodemos disse que o maior desafio do crente é viver a maior parte da sua vida de cristão sem sentir nada, sem sentir a presença de Deus muitas vezes. De forma racional ter que ler a Bíblia, de forma racional e não sentimental ter que orar. Orar e às vezes o sentimento é de que Deus não está lhe ouvindo. E este, ele diz, é o maior desafio do crente. Permanecer fiel, mesmo quando as coisas não parecem saindo tão bem. E é nesse momento, irmãos, que nós cristãos, mesmo nos dias de hoje, precisamos conhecer, dentre milhares, as promessas do Senhor para as nossas vidas. É no momento de angústia que nós, como servos de Deus, fracos, falíveis, sujeitos a questionar a Deus,
nós precisamos conhecer as promessas de Deus e crer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira para as nossas vidas. Porque o fato é que no momento de dores e angústias, nós somos levados muitas vezes a pecar contra Deus e a questionar Deus. Chegou um momento que eu não tinha mais força sequer para orar. E eu lembrei do pastor Luciano, entendi que você não está com vontade de orar. Ore pelo menos o Pai Nosso. E essa foi a minha prática por alguns dias. Naquele momento de maior dor, eu me ajoelhava perante o meu Deus e orava Pai Nosso, porque eu não tinha mais forças para clamar a Deus. Mas eu comecei a lembrar das suas promessas. E Jeremias é um dos livros melhores de você conhecer algumas promessas de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa noite. Sobre as promessas de Deus. Amém? Amém. A primeira promessa que o Senhor nos faz no livro de Jeremias, ela está lá no capítulo 1, verso 8, que diz assim: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção nesse texto é que quem está falando aqui não é o profeta Jeremias. Quem está falando aqui é o Senhor nosso Deus, porque ele diz assim: diz o Senhor. Quando eu disser a vocês alguma coisa, ou fizer uma promessa, saiba que eu posso não cumprir essa promessa. Mas quando nós ouvimos o Senhor dizendo, diz o Senhor, saiba que é Ele quem vai trabalhar para cumprir essa promessa na tua vida. E a promessa do Senhor nesse texto é que nós temos de livramento dos nossos inimigos. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que nós vivemos num tempo de graça e de que os nossos inimigos, a Bíblia diz que a nossa luta não é carnal, as armas da nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus para destruir fortaleza, mas espiritual. A nossa luta é espiritual, portanto, nosso maior adversário não é as pessoas que estão nos perseguindo, não é quem fala mal de nós, mas o nosso maior adversário é o diabo. E é contra ele que nós devemos resistir e que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, para que se convertam ao Senhor, se arrependam dos seus maus caminhos e passamos a ser irmãos em Cristo. Mas saiba de uma coisa, irmãos, o inimigo vai levantar o ímpio contra mim e contra você. Mas saiba que Deus é o Deus que vive, é o Deus de promessas, e Ele vai cumprir as suas promessas. E a sua primeira promessa é a promessa de livramento. Amém? Deus não te livra da cova, Ele te livra na cova. Deus não livrou Daniel de cair na cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova. Ele não é o Deus que nos livra das lutas, mas é o Deus que nos livra nas lutas. Mesmo que passamos por lutas e adversidades, Ele nos livra. Amém? Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. A segunda promessa que nós encontramos está lá no capítulo 1, verso 19, que é a promessa de proteção. E eles, diz assim, e eles pelejaram contra ti, mas não prevalecerão. Eles pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa é a promessa do Senhor de proteção. Ele está conosco para nos livrar. Os inimigos se levantarão, pelejarão contra nós, mas eles não prevalecerão, porque o Senhor está conosco. Os inimigos se levantarão contra você, mas eles não prevalecerão, por quê? Não ouvi. Ele está conosco. Está com você. Saiba disso. Saiba que diante das lutas o Senhor está com você. Diz quem? O Senhor. O Senhor. Está com você para quê? Para te livrar. Para nos livrar de todo mal. Para te livrar de todo mal. Quando nós andamos num carro, nós colocamos um cinto de segurança, porque é para nos livrar na hora de um acidente, mas nem sempre ele é eficiente. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é eficiente, o suficiente para nos livrar de toda e qualquer luta que possa vir sobre nossas vidas. Amém? Deus nos protege o tempo todo.
Deus nos promete nos proteger o tempo todo. A terceira promessa do Senhor está lá em Jeremias, capítulo 16, o verso 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Jeová. Força é a promessa do Senhor para as nossas vidas. A força, nós sabemos que nós somos fracos, mas nós vivemos sob a força de Deus. Jeremias era um homem jovem, se achava fraco diante dos grandes inimigos. E de fato, a Babilônia naquele momento era o maior inimigo, era o seu maior inimigo. E fato é, se como nação Israel se sentia fraca diante do inimigo, imagine como pessoa. Jeremias se sentia fraco. E nós também, que nós somos fracos, mas nós precisamos crer que o nosso Deus é forte. Nós precisamos crer que Ele está conosco e que o nosso Deus é forte. O interessante, irmãos, que o texto diz assim: portanto, eis que lhes farei conhecer. Sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder. É no momento de dificuldade que nós conhecemos o poder de Deus. É no momento de adversidade, irmãos, que nós enfrentamos como se fossem fortes, porque nós não estamos sustentados na nossa força. É sobre a força do poder de Deus. Amém? Amém. Fico prestando atenção nessas coisas. Fico tentando comparar, porque eu gosto de comparações para que eu possa entender melhor. Às vezes a gente levanta sem disposição. E às vezes ir para a academia também é um desafio, porque nem sempre você vai com vontade. E é interessante que tem os recursos que lhe ajudam na hora de ir para a academia, e ajuda também pessoas na hora de fazer trabalhos que sejam à noite ou dirigir à noite, por exemplo. E existe um suplemento chamado um suplemento de cafeína, que é como se tivesse, eu não sei a quantidade certa, posso estar falando besteira, como a gente está sendo transmitido, a gente às vezes o povo vai querer falar, está mentindo. Não, é porque eu não estou sabendo agora o dado. Mas a quantidade de uma cápsula de cafeína é como se fosse uma garrafa de café, mais ou menos isso. Você tivesse tomado uma garrafa de café toda, dependendo da dosagem dela. E é interessante o efeito que ela faz no nosso corpo. Você fica assim, ó. Chega treme, tão ativo que você fica. Você não sente cansaço, você faz o que tem que ser feito. Só depois que ela passa, é que você vai sentir o efeito do trabalho seu, você vai dormir bem. Se você tiver problema com cafeína, você tomar ela depois das 2 horas, ela não te deixa dormir, porque o efeito dela dura 14 horas. Então, da mesma forma, aí você se sente forte, mesmo se sentindo fraco, você tem disposição, mesmo se sentindo cansado, mesmo que antes você estava se sentindo cansado. Quando você toma, você tem disposição. Só depois que ela passa o efeito, você vai sentir os efeitos do cansaço. E eu fico imaginando isso. Diante das lutas, nós muitas vezes nos sentimos fracos, mas quando nós entendemos, temos a compreensão de que Deus está conosco, de que Ele é que vai manifestar o seu poder, manifestar o poder dele em nós e através de nós, é que nós vamos perceber essa força. Porque não vem de nós. Quando a dor passa, quando a luta passa, ele fala assim, eu resisti. E a gente sabe que não foi nós que resistimos, foi a força de Deus em nossas vidas. O salmista, por várias vezes, fala assim, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus. Quando a gente sai de um hospital ou sai de uma universidade, a gente fala assim, se não fosse Deus para nós resistirmos tudo isso, nós não teríamos conseguido. Tem muita gente que não resiste, porque está sozinho. Mas nós, povo de Deus, sabemos que Deus está conosco e é por isso que nós somos fortes. Amém. E o poder é de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Uma outra promessa do Senhor está lá em Jeremias capítulo 29, do verso 11 a 14, que diz assim:
Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos anunciarei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A promessa do Senhor não é uma promessa de presente. A promessa do Senhor também é uma promessa de futuro. Se a nossa, Paulo já dizia, se a nossa esperança estiver somente nas coisas desse mundo, a Bíblia diz, como ele diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nação de Israel, nesse momento aqui, estava cativa e dispersa. Tinha sido levada para outros lugares. Tinha sido levada cativo para a Babilônia. A cidade estava assolada, seus muros derribados, os portões queimados. A cidade estava destruída. Só tinha ficado os velhos sofrendo pela perda dos seus novos que tinham sido levados. Mas a promessa do Senhor para aquela nação é que se aquele povo buscasse a Deus, é que se aquele povo buscasse a Deus em oração, eles iam achar a presença de Deus e que Deus ia trazer o seu povo de volta, de que Deus ia reunir o seu povo, a nação de Israel, toda naquele lugar que ele havia deixado. Portanto, era uma promessa de futuro, e nós sabemos que em Daniel, analisando as Escrituras, ele fala, Deus disse que o cativeiro seria de 70 anos, e já completou os 70 anos, já está a ponto de Deus cumprir a sua promessa, de nós voltarmos para a terra prometida, do povo de Israel voltar para a terra prometida, para a terra dos seus pais. E essa promessa se cumpriu. Portanto, irmãos, no momento da desolação, da destruição daquele lugar, no momento da desesperança, porque a sentença parecia ser de morte, a sentença daquele povo mais velho era que talvez não fosse mais ver os seus parentes, de que os mais novos que fossem levados cativos não voltariam vivos para a sua terra, mas eles tinham uma esperança baseada na palavra de Deus, na promessa de Deus, de que eles voltariam, de que aquela nação seria uma nação reunida, e de fato foi. Não apenas na história antiga, mas também na história recente. A nação de Israel até 1930 e poucos, ela não existia como nação, mas a partir desse momento, a nação de Israel voltou a existir, se reuniu de novo. 47, 47, a nação se tornou nação novamente. Quase 1000 anos depois, 2000 anos depois, a nação volta a se tornar uma nação, e é uma das nações que não é maior em território, mas é uma grande nação de potência que importa tecnologia para o mundo inteiro. Um dos países mais tecnológicos, onde estão concentrados os homens mais ricos do mundo. Essa é a nação de Israel. Irmãos, a Bíblia diz que nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. E que nós não somos desse mundo. O crente, ele vive não na esperança do que vai comer ou que vai beber amanhã, se vai viver bem ou não amanhã. O crente deve viver na esperança da vida de Cristo. A minha esperança não é o dia de amanhã como um dia comum. A minha esperança é o dia da vida gloriosa de Cristo. E a promessa de Deus é que Ele vai nos reunir. E a Bíblia diz que Deus tem preparado um lugar, uma morada para nós. E é isso que nós devemos viver. É nessa expectativa que o crente deve viver, na esperança da vinda gloriosa de Cristo, para nos
vai arrebatar a sua igreja e vai viver eternamente com ela. Irmãos, é sobre essa promessa de futuro que nós temos. Talvez você esteja num momento de dificuldade, de luta, de dores, de desesperança, de falta de expectativa, sem perspectiva de futuro, sem coisa semelhante, mas eu quero dizer para você que eu e você, nós temos um futuro. É a morada eterna com o nosso Deus. E é isso que faz nos permanecer firmes, fortes, inabaláveis, porque nós vivemos nessa esperança. O crente que não vive nessa expectativa e nessa esperança, ele precisa questionar a sua vida com Deus. Porque, irmãos, eu vejo cada acontecimento, as pessoas, rumores de guerras, tem pessoas aí alertando aos outros, dizendo que tem que comprem lanternas, façam uma feira para que você não passe fome, para você sobreviver. Faça uma reserva para que você possa sobreviver, compre raios de pilha, e eu não sei nem para que serve isso. E aí você vê as nações, a escalada da guerra acontecendo, podendo ser deflagrada a qualquer momento, e aí você vê e diz que o sol vai causar explosões, não sei o que lá vai acontecer, que o mundo vai ficar sem internet, que o mundo vai ficar sem GPS, que o mundo é guiado por GPS hoje, e que vai virar um caos, e aí o povo fica tudo com medo, tudo apavorado, e eu fico assim, estou vivendo esse tempo, tipo assim, que legal, porque eu sei que essas coisas terão que acontecer para a vinda gloriosa de Cristo. E quando eu vejo aquilo que a Bíblia diz, como algo que iria acontecer, já acontecendo, esse lado que nós estamos vivendo esse tempo, da iminente vinda de Cristo. E que Paulo falou assim, eu posso ver a face do Senhor. Paulo já vivia nessa expectativa 2000 anos atrás. Muitos crentes estão dormindo porque não estão vivendo nessa expectativa hoje da vinda de Cristo. Mas eu não quero saber se eu vou sofrer ou não, se nós vamos sofrer perseguição ou não. Eu não quero saber. Eu quero saber que Cristo vai voltar e esse sofrimento vai passar. Amém. E que podem tirar a nossa vida, mas não podem matar a nossa alma, porque o Senhor comprou com alto preço. Amém. Amém? Promessa de futuro. Nós temos um futuro. E um futuro glorioso. E é essa expectativa que nós vivemos. Jeremias 32, 27 diz assim: eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Essa foi um dos motivos do questionamento que eu comecei a fazer no momento de dor. Eu falei, acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Nosso Deus é o Deus do impossível. E não importa a situação que eu e você se encontre, por mais que pareça impossível Deus reverter, Deus é poderoso, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode reverter, porque Ele é o Deus do impossível. E nós precisamos ter essa confiança. E quando surgirem situações impossíveis, Deus é poderoso para transformar em possível. Porque Ele é aquele que abre portas onde não há portas, é aquele que fecha portas e ninguém abre. Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Deus é o Deus do impossível. E Ele não desiste de mim e de você. Portanto, se acontecer qualquer coisa, lembre-se dessa promessa, de que Deus é o Deus que pode tornar possível o que é impossível na minha e na tua vida. Amém. Amém? Em Jeremias capítulo 32, o verso 38 a 41 diz assim: e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me tenham para sempre, para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem,
e os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. É o sinal da nova aliança com Deus. A promessa da nova aliança com Deus. De que a lei dada por Deus ao povo de Israel havia sido desrespeitada. Por isso o povo estava cativo. A lei de Deus foi quebrada pelos homens. O homem não consegue cumprir a lei de Deus. É por isso que quando a gente ouve pessoas querendo viver pela lei, a gente pergunta, porque se quiser viver pela lei, tem que cumprir a lei na sua totalidade. E não há ser humano na terra que possa cumprir a lei na totalidade. E é por isso que veio a nova aliança do sangue de Cristo. Porque Deus, Jesus, cumpriu fielmente a lei. Ele foi o único que se encarnou e cumpriu fielmente a lei. Quando Jesus foi pregado na cruz, foi profetizada, Jesus ser pregado na cruz foi profetizado por Jeremias. E esse era o sinal da nova aliança. E nós tomamos a ceia, esse sinal da nova aliança no sangue de Cristo. De que a aliança de Deus foi cumprida por Jesus e que a antiga aliança foi quebrada pelo homem, mas essa nova aliança não pode ser quebrada, porque foi Jesus quem a cumpriu, e Jesus não quebra mais essa aliança. Portanto, a nova aliança de Deus para conosco jamais pode ser revogada. É por isso que nós temos que, uma vez salvos, para sempre salvos, porque não foi nós mesmos que adquirimos a salvação, foi Cristo quem adquiriu a salvação por nós. Portanto, somos salvos em Cristo. Amém. E é por meio de Cristo que nós somos salvos. Portanto, eu não posso perder a salvação e nem você. Porque se uma vez eu fui salvo, como é que Jesus deixa de me salvar? Me salva todo dia e quando eu peco eu deixo de ser salvo. Porque Jesus me salvou, porque Ele já pagou o preço pelo meu e teu pecado, de ontem, de hoje e de amanhã. E é por isso que nós devemos buscar a santidade, porque a busca pela santidade é a característica do servo de Deus que quer viver a promessa de Deus, a nova aliança com Cristo. O salvo, ele não se conforma com o pecado, mas luta contra o pecado. Deus tem uma aliança para mim e para você. Aliança em Cristo Jesus. E se você crê que você usou essa aliança, a gente usa a aliança de casado e a gente vê que ela não tem emenda, que ela não é feita para quebrar. A aliança não é feita para quebrar. A aliança, hoje o conceito de casamento é que se não deu certo, quebrou, desfaz. Mas a aliança, o conceito de Deus, de que mesmo para o casamento, que representa também, é uma simbologia da aliança de Deus. É por isso que Deus usa essa simbologia de Deus para com os homens, de que ela não pode ser quebrada, que ela foi cumprida em Cristo. Portanto, eu e você temos uma aliança que não pode ser quebrada. Deus não pode virar as costas para mim e para você, porque isso não faz parte do seu caráter, porque Ele tem uma aliança minha, Ele tem uma aliança feita em Cristo Jesus para conosco. Se fosse uma aliança entre nós e Ele, nós não tínhamos quebrado. Novamente, nós não tínhamos quebrado. Mas a aliança é entre Ele e Jesus. E nós somos herdeiros dessa aliança por meio de Cristo. Amém? Amém? E a última promessa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é a promessa de que Deus responde às nossas orações. Ele não responde do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Ele não esfarelou a terra do meu ninho. Ele não fez eu botar essa pedra para fora. Mas eu tenho certeza que cada oração Deus ouviu e respondeu segundo a vontade dele, da maneira que ele quer, porque ele é soberano. Jeremias 33 diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está chamando nós a ser o povo que clama. Eu não sei qual é a situação que você vive, qual é a sua luta, qual é o seu clamor, mas saiba que quando clama, Deus ouve. Responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes. Irmãos, o crente que clama,
vai ter sempre coisa para anunciar do que Deus fez. Sempre tem testemunho para contar. E é por isso que muitas vezes nós nos reunimos na terça-feira e o nosso desejo é compartilhar, às vezes, aquilo que Deus tem feito durante a semana. Porque são tantas coisas que o Senhor faz e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus faz. O fato de eu e você acordar pela manhã e dormir é graça de Deus, é milagre de Deus, é sinal da resposta de Deus às orações, ao nosso clamor. E nós precisamos ser esse povo que clama, porque Deus é o Deus que responde à oração. Amém? Amém. A oração é a forma que nós temos para nos comunicar com Deus. E é nesse texto que nós encontramos garantia de resposta às nossas orações. Deus é o Deus que responde. Não importa qual seja a tua causa, Deus responde. Amém? E eu gostaria de concluir com Jeremias 31, 17. E diz assim: há esperança para o teu futuro. Creia nisso. Que há esperança para o teu futuro. Deus nos ama. E tem o melhor para cada um de nós. De todas as incertezas que tivermos nessa vida, uma convicção nós temos. Que nós pertencemos ao Senhor. E estamos nas suas poderosas mãos. E é por isso que eu digo, irmãos, não há o que temer. Ainda que os fundamentos das terras se abalem e o coração não tem, porque o Senhor está conosco. Amém? Vamos orar. Família. Amém. Deus e Pai, nós estamos aqui, Deus, e nós todos passamos nessa vida por lutas, por tempestades, por momentos difíceis, em que nós não temos controle sobre esses momentos. E que muitas vezes, Deus, pode surgir na nossa mente questionamento do porquê que o Senhor está nos permitindo tamanha luta, tamanha adversidade. E é fato que, diante desses questionamentos, muitas vezes nem resposta nós temos. Mas uma coisa é certa: somos do Senhor. Estamos sob o seu cuidado. E que o Senhor tem promessas para nós. E que o Senhor vela em cumprir todas as suas promessas. Portanto, Deus, a minha oração nessa noite aqui, diante das lutas que a tua igreja possa enfrentar ou está enfrentando, que cada um de nós possa enfrentar, que nós venhamos ter a convicção dessas promessas do Senhor, de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, o Senhor ouve as nossas orações, e que o Senhor tem uma aliança conosco, há futuro para nós, e que o Senhor também é a nossa rocha, a nossa força, é quem nos fortalece. O Senhor nos oferece proteção, o Senhor nos oferece livramento. E que diante dessas lutas nós venhamos ter essa certeza dessas promessas do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder ao Senhor. Ó Deus, pela vida de Ju e da sua família, que perdeu a sua mãe. Ó Deus, que o Senhor os visite com poder e graça, com consolo do Senhor. Ó Deus, trazendo refrigério aos seus corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar o coração e a mente de Ju. Ó Deus, suprir todas as suas necessidades, pois nós sabemos, ó Deus, que a sua mãe não apenas faz falta fisicamente, mas nas necessidades básicas da sua casa. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor seja, ó Deus, o socorro bem presente na vida dela e dos seus familiares. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ao louvor da glória do Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Tudo correndo em paz, o pastor Biro estará conosco na quinta-feira, trazendo a ceia. Tá certo? Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para nossas casas.